E para falar a respeito do que vem ocorrendo no mercado, o mercado inclusive vem mais animado no dia de hoje, se recuperando também um pouco em relação a alguma decepção que se teve ao relatório de oferta e demanda apresentado na última sexta-feira, que é mais conservador e até muitos esperavam que fosse conservador mesmo. Nós vamos conversar agora com Rafael Mandarino, ele que é da G-Resource e participa conosco ao vivo pela internet. Rafael, como é que o mercado está se reposicionando depois do relatório, depois de algumas expectativas que acabaram não se cumprindo, apesar de ter tido uma ligeira queda, redução nas estimativas de produtividade, uma nova redução nas estimativas de produção, exportação e também estoque final norte-americano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu acho que o mercado viu um relatório que já previa uma redução de rendimento, né, e de fato veio em linha. E aí, obviamente, a gente tem alguns ajustes que são secundários e em consequência dessas reduções, né, nos quadros de oferta e demanda, né. Então, esse mercado está olhando para os grãos um tanto quanto mais enfraquecidos nesse momento, também olhando para uma perspectiva do conflito lá no leste europeu, com alguma dúvida de que realmente eles serão mais impactados, né? Ou seja, teria alguma fluidez. Mas, de novo, no final de semana o conflito continua ativo e o risco da guerra ela continua, mas acredito que, pela uma perspectiva de notícias de que continuam tendo fluxos, né, continuam tendo saídas, né, e até então um corte não tão mais expressivo, ao contrário, né, melhorias de produtividades tanto na Ucrânia quanto na Rússia, trazem o questionamento, né, de que existe ali produto e ele vai ser objeto-alvo de originação, isso pode continuar favorecendo o fluxo por lá. Então, de novo, o mercado, ele está um mercado que ainda está deglutindo esses números, né? É óbvio, tem muito detalhe, muita coisa que acabou saindo, alguns cortes em algumas regiões, né? Outras em linha, outras questionáveis, né? Ou falta de cortes ainda questionáveis que sejam, mas é um mercado que vai levar um certo tempo olhando também para o lado do clima, né? Já começou aqui pelo Brasil, apesar de estar bastante longe, falasse de Super El Niño, uma possibilidade de atrasar um plantio, isso pode fazer com que, à medida em que se aproxime, né, da nossa safra, o nosso plantio, os hedge funds lá, os gestores de fundos, possam se posicionar frente a essas notícias. E também uma perspectiva de um calor voltando para o final de agosto, né, pensando aí meados do dia 18 até mais ou menos meados do dia 25, 27, um calor voltando para o meio oeste, voltando para algumas regiões importantes lá nos Estados Unidos, nesse momento chovendo em algumas áreas, né, choveram nos dias anteriores, hoje também os players esperando a qualidade de lavouras para poder, né, contabilizar essas chuvas anteriores, o quanto de melhoria, né, e o quanto que o USDA vai estar trazendo para dentro mais próximo de uma média, né, na possibilidade de encaixar essas qualidades de lavouras. Mas lembrando, olhando para um relatório de setembro, quando se faz uma revisão para baixo no relatório de agosto, é muito difícil uma subida muito expressiva nesse relatório de setembro nas produtividades americanas. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração, né? O USDA normalmente, quando faz um corte em agosto, em setembro quase não faz novas recuperações de números, né, de produtividade, ou mesmo se for recuperar, são recuperações pequenas aí de meio bushel, no máximo um bushel por acre. Então, o mês de agosto ele traz um relatório afinado, Rafael. Aí eu estou pensando o seguinte, né? Os modelos americanos, o modelo norte-americano climático aponta chuvas para o mês de agosto, em boa parte do mês, sobre cinturão agrícola. É um fator que acaba mexendo com o mercado. Toda segunda-feira nós vamos ter o relatório de acompanhamento que vai mostrar melhora ou não deste cenário. Ao mesmo tempo, nós temos visto a soja norte-americana da safra 23-24 já está sendo negociada de uma maneira mais competitiva que a soja brasileira, por exemplo, que tá ocorrendo no momento. Como é que o produtor brasileiro, pensando na produção dele, nas vendas dele, deve se comportar diante de um cenário que se desenha dessa forma, principalmente se agosto realmente chover lá nos Estados Unidos? Nós tivemos até então, né, nesses primeiros 14 dias, várias chuvas, né, em várias localidades, mas ainda não totalmente possível em todas as regiões de reversão praticamente aí desde maio, né, de seca em algumas áreas, né, pensando em vários estados, em várias localidades, vários condados americanos estão com lavouras questionáveis em relação aos números que o USDA vem trazendo.
com uma perspectiva de continuidade, caso os modelos climáticos retirem esse calor, essa zona de alta pressão que está prevista para começar aí, no meio dessa semana para a semana que vem, e voltando um calor para o meio oeste, lembrando que é um modelo de El Niño que tem trazido uma estagnação climática, ou seja, essas zonas de alta pressão, elas têm ficado e bloqueado algumas chuvas, mantido algumas temperaturas mais elevadas aí, então, voltando agora, será que é possível ainda trazer algum dano? Será que é possível manter a perda de produtividade? Na nossa visão, sim, tem muita lavoura que passou sobre muito estresse, recebeu alguma chuva agora, começou a recuperar e em seguida ela recebe novamente a ausência de chuva, e uma temperatura mais elevada. Isso pode fazer sim com que haja alguma resposta. O produtor brasileiro aqui, de novo, ele está num contrato à vista, no próximo mês mesmo, vendo um preço soja Brasil, quando a gente correlaciona com os Estados Unidos, até mais caro, ou seja, você está trazendo a competitividade dessa soja americana, realmente ela está sendo objeto-alvo de originação, como mesmo a gente tem visto aí ao longo das semanas, apesar de que ainda está um pouco mais enfraquecida, apesar de que ainda tem espaço para novas vendas, você vê uma projeção de exportação um pouco diminuída também nesse relatório, na perspectiva da soja e também do milho americano, mas o produtor brasileiro, ele na verdade agora ele tem que pensar numa estratégia, primeiro, nessa recuperação de um cenário de um aperto de produção de soja, porque houve uma redução da produtividade, de outras oleaginosas, e não somente isso, com esse calor chegando, um novo reposicionamento diante da volatilidade que existe pode trazer novas oportunidades. E aí esse produtor ele tem que estar ligado a duas coisas. Logística, porque a gente não quer, por exemplo, confundir um milho que hoje você vê cenários de fora de armazém, um excesso de milho ali, uma produtividade excelente, e a gente não tem estrutura de armazenagem, por exemplo, no Mato Grosso, alguns pontos chovendo, e a gente podendo até ter perdas aí de qualidade, e isso vai acelerar vendas, mas ao mesmo tempo eu não posso carregar muito esse milho ao ponto dele se confundir com uma logística de escoamento dele para a chegada de uma soja no ano que vem. Então esse é um dos pontos que eu acho que o produtor tem que se definir, e tem que defender. Lembrando de que há uma possibilidade de um atraso de plantio, isso pode trazer talvez uma maior janela de comercialização. Final de agosto, início de setembro, a gente tende a ter uma recuperação, pensando em sazonalidade, pensando em momento, de preços, à medida em que passa o 30/8, onde o produtor paga a conta, ele pode esperar um pouco mais para vender, esses produtos, e isso pode favorecer todas as commodities, pode favorecer como um todo, aqui pensando no cenário doméstico. Agora, quando eu olho para o globo como um todo, eu continuo perdendo trigo, continuo perdendo milho, pensando em Índia, não trouxeram as revisões necessárias, por exemplo, um bloqueio de exportações de arroz por lá, você vê uma área de trigo por lá também sofrendo bastante uma secura, chuvas de monção sumindo, desaparecendo, não trazendo as chuvas efetivamente que precisam no acumulado lá para recuperar o acumulado de secura. Então, China com inundações, vai perder mais, vai ter mais ajuste, e a demanda, lembrando que os países estão agora numa perspectiva de esvair o cenário, ou afastar o cenário de recessão, tá? E a gente começar a falar em baixa de taxa de juros. Baixando taxa de juros, a gente tem uma perspectiva de incrementar a demanda. Então, essa demanda 2023-2024, ela vai ser essa que o USDA está trazendo agora, nesses inícios de relatórios, ou vai ser uma demanda maior para frente, pelo que vem se desenhando com essas baixas de taxa de juros. Então, tem muita coisa para acontecer. O produtor que puder ainda vender para mão para boca, se defender e precisar pagar a conta, ele faça isso. Mas é um cenário de que, no momento atual, está sendo árduo passar essa visão para o produtor, ele acreditar diante dos preços tão colapsados, tão desestimuladores para o período, comparativamente em outros momentos. Então, ainda faltam alguns fatores para que eu veja um reposicionamento. Agora, lembrando que a volatilidade ela trabalha nos dois lados, quando ela desestimula, cai rapidamente, assim como tendo alguma confirmação de dados piores, tendo alguns cortes maiores pela frente, alguns ajustes importantes, e de novo, o conflito se mantendo, e a gente tendo um atraso no plantio aqui, isso vai ser altamente cinético para uma recuperação de preços. Então, eu acho que tem um horizonte melhor, lembrando de crush margem positivo aí na soja, em vários países subindo, alguns ganhando força, ainda no negativo, mas ganhando força. Isso tudo tende a favorecer a originação, mesmo aqui com um basis, no momento atual um pouco acima do Chicago, mas a gente olhando para frente, a gente ainda tá com várias ofertas de safra nova, mais baratas, por exemplo, que a origem americana. Muito bem, Rafael Mandarino, obrigado pela sua participação e essa análise, principalmente final,
trazendo aí os parâmetros do mercado de grãos e também um pouco do financeiro, que é fundamental para que o agricultor, o produtor rural, compreenda e possa realizar os melhores negócios possíveis.